TV Menorá apresenta Janela do Céu. Janela do Céu. Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Cristiane Jung e vou entrevistar hoje no Janela do Céu a Cláudia Irene de Freitas Nunes. Ela, que é de Porto Alegre, vai nos contar hoje a sua vida, o seu testemunho, como ela conheceu o Senhor, como que foi o seu batismo. Nós vamos conhecer hoje um pouco do relato da vida dessa nossa irmã, que é para que Deus nos edifique por meio desse testemunho. Cláudia, seja bem-vinda, muito obrigada já de antemão por ter aceitado o nosso convite. Pode te apresentar para o nosso público, por favor. Boa noite, irmãos. Meu nome é Cláudia, eu sou cachoeirense, mas moro em Porto Alegre há 35 anos. Vou casada, tenho 4 filhos. Sou do lar. Muito bem, Cláudia. E então, começa contando para nós, por favor. Como é que era a tua vida antes de Jesus? Que daí nesse meio assim em que tu vais nos contando, eu vou te fazendo algumas perguntas. Como é que tu te sentia antes, Cláudia? Como é que era assim? Tu sentia algum vazio? Tinha alguma necessidade? Sentia uma tristeza? Como é que era? Nós éramos uma família que éramos todos católicos, né? Mas era só depois que eu encontrei Jesus que eu vi que muita coisa na minha vida mudou, né? Que nós íamos para a igreja, eu vim para a igreja, né? Primeiro fui eu. Foi através da minha irmã, né? A Isabel Nunes. Tu que vieste primeiro. Mas eu digo assim, como é que foi tua infância? Tu, naquela época, assim, tu já tinha ouvido falar, tu disseste que era da religião católica. Mas aquilo ajudava de alguma forma? Ou vocês tinham brigas em casa? Como é que era, assim, esse convívio da família? Que havia necessidade? Tu sentia, assim, que faltava algo? Sentia. Com a minha família, na família dos quantos irmãos, eram muitas brigas, muitas desavenças, né? Assim, a gente sempre via minha mãe assim também, uma família assim que nem sei como explicar, né? Que a minha mãe era católica, mas tinha muitas brigas, né? Muitas brigas. Assim, Quantos irmãos tu tinhas? O total, 19 irmãos. 19 irmãos? Não, 9 irmãos. Ah, 9 irmãos. 9 irmãos. Uma família grande ainda assim, né? De 9 irmãos. É. E então muitas brigas, assim, muita confusão. Vocês conviviam com o pai e com a mãe? Tinham esse convívio familiar ou era mais com a mãe? Não, toda a vida assim, minha mãe e meu pai, né? Os dois, Só né? que a minha mãe faleceu muito nova, Muito né? jovem. Muito jovem a mãe faleceu. Ela teve alguma doença? Alguma enfermidade? Ela tinha negócio de hipertensão, né? Por causa da hipertensão, deu uma trombose nela, ela faleceu com 52 anos. Puxa. Muito nova, faz 40 anos que ela faleceu. E meu pai faleceu 10 anos depois. Mas eu digo assim, briga, assim, sabe? Uma família vazia, que era católica, mas ia naquela coisa de ir na missa domingo, né? Mas não tinha, assim, que ela fez primeira comunhão, essas coisas, mas não era assim como agora, né? Não havia um compromisso, assim, com Deus? Não era que nem agora, que assim, na Igreja de Jesus Cristo, né? Agora que eu vejo que eu sou tenho mais velha que a minha mãe quando faleceu, né? Que a gente vê que é diferente, sabe? É diferente. Naquela época eu achava que estava bem, que era criança, né? Era jovem, estava tudo bom para nós, né? Para mim, né? Eu falo por mim. Sim. Mas agora eu vejo que não. E tu foste para Porto Alegre porque tu casaste? Ou como que tu te encaminhaste assim para Porto Alegre? Olha, eu digo assim agora já foi o Senhor, né? Já foi Jesus, que eu nem era batizada ainda.
Nós somos mulheres, somos 4. E a minha irmã nenhuma quis se aventurar e sair de cachoeira. E eu, como eu tinha minha filha mais velha, né? Ela tinha 2 aninhos na época. E eu peguei e disse, vou embora para Porto Alegre, não vou ficar aqui em Cachoeira, porque aqui não tem serviço, eu disse assim. E a minha irmã, não, se apavoraram, né? Porque meus irmãos mais velhos, quando as mais novas, que eu, a Isabel e o Alexandre, nascemos, meus irmãos já tinham até uns saído de casa, né? Os mais velhos já foram trabalhar no mundo, foram para Porto Alegre. Tinha uma diferença grande de idade, até pelo número, né, de irmãos. Os meus irmãos mais velhos, o mais velho, os 3 mais velhos, não me lembro deles em casa. Quando nascemos os últimos, os primeiros já tinham, né, ido embora para Porto Alegre. Aí depois que tinha todos os filhos, a minha mãe já era falecida. Aí eu peguei a minha filha, que tinha 2 aninhos na época, vou embora para Porto Alegre. Já meus irmãos moravam lá, né? Mas nesse período tu ainda não havia conhecido o Senhor. Não. Aí tu foste embora na tentativa de uma vida melhor financeiramente, com mais possibilidades, né, de trabalho e tal. Isso a tua filha tinha 2 anos. Tinha 2 aninhos. E aí vocês foram, tu, teu esposo e a filha? Não, o pai dela faleceu quando ela tinha 2 aninhos. Senhor, tu ficaste viúva bem jovem. Aí eu peguei e disse, eu vou embora, vou para Porto Alegre, não vou ficar aqui. E a minha irmã, meu Deus, mas não queria de jeito nenhum, né? Eu não vou sim, vou pedir. Sozinha com a pequena, tu foste? Sozinha, peguei uma mala no ombro, que nem eu falo, na mão, minha filha no braço e me fui, né? Pedi pro meu irmão me dar um apoio lá, um dos meus irmãos, morei com ele muito tempo no pátio dele, primeiro na casa dele, depois fiz uma casinha no fundo, e foi até eu conhecer meu marido, que eu tô hoje. Atual. Certo. E aí, Cláudia, tu lá em Porto Alegre, então, nesse período, é que tu conheceste, como é que tu te aproximaste de Jesus? Como é que aconteceu isso? Eu fui pra lá, aí eu sempre tô em Cachoeira, né? Toda a vida, né? Eu tô lá, mas eu tô sempre aqui, né? Sim. Aí a minha irmã Isabel foi a primeira que veio pra igreja, né? Nem me lembro que ano Isabel faz 20 e poucos anos que ela tá na igreja, não me lembro, mais ou menos. Sim. Aí quando eu vim em Cachoeira passear, eu sempre vim em Cachoeira passear, no feriado, final de ano, eu vinha pra Cachoeira. Eu ia com a Isabel na igreja, eu ia, né? Mas eu não era batizada, comecei a vir, teve vários lugares, vários endereços da igreja, né? Eu me lembro que eu vinha. E tipo, tu ia como curiosa, assim? Curiosa, né? Eu vinha. Aí eu vinha como curiosa. Ela estava na casa da Isabel, né? Então nós íamos pra igreja, eu ia, nem faceira, né? Aí teve uma vez que primeira vez que eu vim por causa de doença. Aí eu ficava aí, ia na igreja com ela e ia embora. Depois vinha de novo, ia na igreja, né? Aquela coisa. Doença de quem? Tua? Eu. Aí eu tive uma enfermidade na perna, que fiquei muito tempo, né? Uma úlcera, abri uma úlcera, machuquei assim, machuquei porque eu não ganhei minha filha mais velha, a Daiane, apareceu umas varizes, né? Eu tinha assim. Sim. E eu machuquei aquela variz do pé, caminhando assim no meio das golonchumes, e arranhou, e dali eu criei uma úlcera. E nada fechava aquela úlcera, nada fechava. Aí eu peguei, passei muito trabalho com esse tal de úlcera aí. É horrível. E por essa enfermidade, talvez a Isabel tenha te convidado, e aí tu aceitaste vir, né? Vou lá então, vou. Aí um dia a Isabel disse pra mim, o Senhor tá te chamando, você tem que vir se batizar. Tem que vir, eu tava com... tava bem ruim aquela vez, com a minha perna enfaixada, tudo. Aí eu peguei a minha filha e vim. Aí na época eu não pude me batizar nas águas, né? Porque eu tava com ferimento, né? Sim. Eu tava com elas tanto por causa da minha saúde e por causa das outras pessoas, né? Claro. Aí até um meu irmão, que nem tá na igreja mais, eu acho, me fez o batismo por... Aspersão, é. Só que eu nunca aceitei, né? Aí eu continuei fiz o batismo, mas eu sempre vinha, eu ia pro carnaval, eu ia na romaria, sabe? Já era batizada, mas não levei aquilo muito a sério, sei lá, né? E sempre dizia, eu quero me batizar nas águas. Pra mim, isso não foi um batismo, assim, como eu queria, eu dizia assim, né? Isso quanto tempo, Cláudia? Tu tens ideia, assim? Eu fiquei, acho que olha, você bem... Não, eu digo que tu fizeste o batismo por aspersão. Se da segunda vez que eu batizei, o Samuel tinha 10 anos, ele tem 19. Segunda vez faz 9 para 10 anos. 10 anos. Que ele vai fazer 20 em junho. Sim. 10 anos. Eu acho que uns 5 anos antes eu tinha me batizado por aspersão. Uns 5 anos antes. Depois, mas eu nunca aceitava, né? Mas eu quero me batizar nas águas. Aí acho que a Isabel perguntou pro apóstolo, podia.
Eles que podia. E aí, nesse período, tu pensa assim, eu vou ficar um pouco aqui, um pouco no mundo, Aham, né? assim. Bem assim, eu vinha pra cachoeira, ia olhar carnaval, com a outra minha irmã, que não é batizada até hoje, ia numa romaria, sabe? Não vai muito a sério, assim, né? Sabe aquela romaria daqui da igreja aqui? Uhum. E aí depois, quando eu me batizei de novo, segunda vez, aí eu comecei, sabe? Comecei assim a frequentar com mais... comecei, aquilo passou que eu não foi uma coisa que eu disse, agora eu não posso, ninguém falou pra mim, agora tu não pode mais. Quando eu vi, eu não olhava nem a televisão, carnaval, que engraçado, eu passo pra televisão carnaval, nem, sabe? Não gostei mais de carnaval, ninguém me disse que não podia mais. E nunca mais pensei em romaria, nem sei se ainda tem romaria aí, e nunca mais. Interessante, irmãos, porque o batismo por aspersão é algo aceito pelo Senhor também. Só que a sensação que eu tenho aqui da irmã compartilhando é que ela não recebeu aquilo como do Senhor. Então, parece que ela não se enquadrou, assim, já que é aspersão, então eu posso, dentro no subconsciente dela, a sensação que eu tenho é essa dela relatando para nós agora. E aí, quando ela teve aquela decisão de novo, então agora descer as águas, né? Porque depois ela ficou boa do ferimento, né? Fiquei boa. E conseguiu, então, fazer o tão desejado por ela, né? O batismo descendo as águas. E aquilo parece que foi um marco na tua vida, Cláudia? Foi, porque quando eu comecei a falar que eu queria me batizar eu me lembrei que eu fui lá na Praia de Belas, a igreja era lá, e eu nem sabia onde que era a igreja de Porto Alegre, aí alguém me avisou, a Shirley parece, eu fui lá, e o apóstolo estava lá, né, eu não tinha batizado ainda, não tinha me batizado ainda, e eu fui lá, ele fez uma oração comigo lá na frente, nunca me esqueci disso aí. E eu tava assim, aquela coisa, esperando no clínicas, hospital de clínicas, para fazer a cirurgia, e passava 9 anos, nada de me chamar, e eu com aquelas dores, e voltava, aquela úlcera e voltava, e o apóstolo fez aquela oração lá na igreja lá, em Porto Alegre. Lá no Praia de Belas, e na mesma semana me ligaram que eu ia tá marcada a cirurgia. Glória a Deus. E eu fiz a cirurgia, nunca mais me incomodou. E aquilo te fortaleceu muito na fé, né? Me fortaleceu muito. Porque tu já percebeste ali uma ação muito grande do Espírito Santo, né? Por meio da vida do apóstolo. Isso eu nunca me esqueço aí. Eu fui lá e ele me fez oração em mim, pessoal, assim. E naquela semana, o Clínicas me chamou, e já marcando a cirurgia e eu já fiz cirurgia. Que coisa... Isso foi em 2010, se eu não me engano. 2010. Tremendo, irmãos. E aí, Cláudia, assim, como é que foi, assim, a partir dali a tua vida com os filhos? Nesse período, tu já tinhas tu já tinha 2 filhos? Não, tinha todos eles. Todos eles já? Quantos tu disseste que são? Tenho 4 filhos. 4 filhos. E como é que passou a ser a tua vida, assim, junto ao teu esposo, daí, aos teus filhos? Como é que ficou, assim, tu percebeu, assim, que mudou muito? Né, como eu te falei, aí, quando eu me batizei nas águas, foi um irmão nem tá mais aqui na cachoeira, eu acho. Aí eu fui o Samuel e o Diego, Diego. Batizei aqui em Cachoeira, né? Diego é teu outro filho. Meu filho. Batizamos nós 3. Aí meu marido custou, ele não queria se batizar, não queria de jeito nenhum. Eu já sou batizado e não queria. E a Aline era muito pequena na época, né? Sim. A Aline não tinha idade de batizar ainda. Aí se batizamos nós 3, eu, o Diego e o Samuel. Me esqueci o nome do irmão. Ele batizou nós. Aí depois, e meu marido sempre resistente, né? Sim. Não, ele falava se batizar, ele ficava... Não, eu sou batizado, eu sou católico, eu sei que eu sou batizado. E ele frequentava de vez em quando, não? Que nem... que ele mora aqui ele morava lá em Porto Alegre, lá não sabia onde que era a igreja lá. E eu que vinha mais pra Cachoeira com o Samuel. Daí tu participavas aqui, né? Entendi. Quando ele vinha lá uma vez que outra, tanto que nós casamos aqui em Cachoeira, já estava morando em Porto Alegre, frequentava a igreja de lá, mas casamos aqui em Cachoeira, na igreja daqui. Sim. Eu e ele, né? E depois mas ele nunca falava de se batizar, ele não queria. Aí precisou ser pela dor também, pela dor. Também teve uma situação difícil que fez ele se voltar.
É bastante comum isso, né, irmãos? Que a gente costuma dizer pela dor ou pelo amor, mas na verdade eu creio que quase sempre é dor, né? Só que às vezes a dor não é tão intensa de uns como de outros, né? Porque a gente tem uma dor quando a gente não tem Jesus, né? Só que a gente não entende aquilo como dor às vezes, né? E aí, Cláudia, quando então vocês, o convívio familiar, o convívio com as outras pessoas, tu percebe assim que a diferença desse antes e depois na tua vida, como é que é? Sim. Eu sei que o Samuel mesmo, eu lembro do Samuel começando a frequentar a igreja, lembro assim da obra que Deus fez. Dos teus filhos, o que eu mais lembro é ele. E lembro assim da obra que Deus fez na vida dele, né? Do quanto que Deus operou, assim, isso também te fortaleceu, eu creio, né? Samuel, assim, ó, é uma benção, assim, uma benção de Deus mesmo. Eu fico assim, impressionada em casa, assim, quando eu olho para ele, sabe? Esse aí é a prova de Deus vivo que, assim, sem palavras, né? Ele é uma benção, não é uma benção. Ele é autista, né? E ele canta louvor o dia inteiro em casa. Ele pôs louvor e canta, põe tanto no celular dele como às vezes ele coloca no rádio, né? Tem uns CDs lá de louvor. E na igreja, ele vai comigo, Deus não lhe perdeu o louvor da oração, ele louva mesmo. E às vezes eu tô vendo assim, tô dentro de casa, tô ouvindo os cultos, ele pega o celular e bota em culto, tudo quanto é cidade, né? Eu baixei o Ponto Judá, ele sabe. Às vezes ele olha o culto, até de Canoas ele gosta de escutar, porque é o Leonardo Moura, que era o presbítero em Porto Alegre antes. O Samuel, tu tá vendo o culto? Tô vendo o Leonardo, ele diz assim, do jeito dele, né? Irmãos, e é assim, eu testemunhei aqui em Cachoeira, nessas vindas da irmã Cláudia com o Samuel. As primeiras vezes que ele participou dos cultos, ele não sentava. Eu lembro disso, Cláudia. Ele ficava caminhando o tempo inteiro e indo de um assento assim para o outro, irmãos. E daqui a pouco Deus tomou essa vida. E hoje eu me emociono assim de ver ele, sabe, louvando. E é muito maravilhoso, assim, a gente vê a obra de Deus agindo na vida de uma pessoa, assim como eu vi na vida do Samuel. Por que eu falo isso, assim? Porque ele foi algo que a gente presenciou ali, né? Claro que Deus sempre faz a obra nas nossas vidas, mas nós vimos, assim, de forma prática como Deus operou na vida dele. E certamente isso também fez toda a diferença para os teus outros filhos, né, Cláudia? A tua forma de educar, o teu marido também, a forma de vocês educarem, tudo muda, né, Cláudia? Tudo muda, é verdade. Tudo muda mesmo. E o meu marido, pior que agora ele é batizado, né? Ele é batizado agora. Graças a Deus. Mas até não sei se tu poderia falar sobre como foi o batismo dele. Claro, pode contar, irmã. Aí depois que eu me batizei, ele e o Diego, né? Aí o tempo passou. E eu sempre, aí só tinha essa tribulação, porque eu queria por força, né? Sim. Eu não entendia, mesmo sendo batizada, que tinha que deixar, que o Senhor ia fazer ele ia se batizar, mas eu ficava brava, né? Ficava brava, ficava de mal, e tu não vai na igreja comigo, e sempre aquela coisa. E eu sempre dizia para ele assim, ó, o Senhor vai te cobrar isso aí, que não quer se batizar, porque tu é casado, nós moramos juntos, né? Não era casado na igreja ainda, só morávamos juntos, né? Sim. E tu não quer se batizar, eu não sou solteira, eu não sou viúva, dizer para ele. E eu vou para a igreja, só que tu não quer ir junto. Eu tomara que o Senhor não te batize pela dor e não seja por causa dos meus filhos, eu dizia. Isso, irmãos, Sempre falava isso. Eu creio que esse assim, é uma forma que cada um de nós acho que já sentiu isso, né? De querer, assim, que as pessoas venham a todo jeito, né? É verdade. Deus teve paciência conosco, né, Cláudia? E a gente não, às vezes não, eu falo por mim também, assim, né? De querer que os familiares venham de qualquer jeito, né? Então, isso a gente não deve fazer, segundo a gente sabe, assim, né? Agora, hoje em dia eu sei, né? Hoje a gente sabe. Hoje eu sei. Eu até acho engraçado, né? Que eu digo, eu queria fazer saúde na marra, sabe? Para a igreja. Não é assim, é o tempo do Senhor, né? A gente tem que orar e entregar para o Senhor, esperar, não. A gente querer que a pessoa vá assim. Agora, hoje em dia eu entendo, né? É verdade. Mas é bom que pelo menos, assim, a partir daquele momento que a gente entende, a gente já não tenta mais forçar as pessoas, né? Não. Porque não é por aí. E aí tudo mudou então, Cláudia? Aí a minha filha
A Aline, ela tinha 9 anos na época, agora ela tem 17 anos. De uma semana, assim, ela quase morreu, quase perdemos ela. Quase perdemos ela. E uma semana ela amanheceu num certo dia com dor de cabeça, e dor de cabeça, e dor de cabeça. Semana toda. Cada dia eu levei num lugar diferente, em todos os hospitais de Porto Alegre lá. Cada dia eu levava num lugar e ela com dor de cabeça. Aí, desde segunda até... toda semana. Aí amanheceu no sábado já vomitando e os olhos dela virou os olhos assim, sabe? Trocou os olhos assim. Aí eu disse, isso aí é uma coisa na cabeça dela, né? Porque ela achava que era uma coisa na visão dela. Sim. Porque o Saul usa óculos, meu marido, né? E o Diego também já teve que usar óculos. Levei no banco de olhos, chegou lá, e disseram assim, leva essa menina para o hospital agora. Não, eu levei sábado, estava fechado, só atendia a parte de particular. Aí, segunda-feira, disse pro Saul, agora tu leva, já levei sábado, tu leva, lá da parte do SUS, né? Sim. E leva, mas achando que era uma coisa simples. Uma assim, simples, né? Pensei assim. E o Saul, segunda-feira, se foi com ela bem cedo. Passou o final de semana todo, assim, só dormindo. Aí começou a escola, ficou dormindo direto. Dormindo, assim, parecia, assim... Não falava com a gente, falava com ela, não respondia. Levei, mas fizeram soro presentivário, disseram que ela estava... tudo podia imaginar, eles disseram. E nada disso, Nada, cada vez pior. Aí, segundo o Saul levou de novo, chegou lá, ela disse que era uma doutora japonesa, chinesa, só olhou uma para outra assim, diz, leva essa guria, essa menina para o hospital agora, que ela tem uma coisa na cabeça. Por isso que aí o Saul me ligou e saiu correndo para o hospital, e eu saí correndo de casa. Chegamos lá, ela estava em exame já, fazendo raio-x, fazendo tomografia. Aí eu cheguei, né, porque eu tinha o Samuel em casa, né, eu cheguei, o Saul foi para casa, eu fiquei lá com ela. Aí quando eu cheguei lá, o médico está sentado, fez uma televisão assim, olhando o exame. Quando eu cheguei, né? Sim. O Saul estava lá com ela e estava olhando assim. E eu cheguei na porta, assim, por trás do médico, olhando assim. Eu vi aquela imagem bem direitinho. Me desesperei. Ela está com tumor na cabeça, doutor. Que é isso, doutor? Ele, calma. Entra e te senta. É que eu vi aquela imagem assim. Sim. Aí ela está com um cisto na cabeça. Se ela não tivesse ido para o hospital hoje, essa menina ia se perder ela. Ainda bem que ela veio hoje. Que era assim, era uma bola redonda e aquela coisa empurrando, sabe? Bem direitinho, assim, empurrando, que o cisto estava comprimindo o cérebro dela, por isso que ela estava daquele jeito. E já foi no outro dia, amanheceram para cirurgia, fez cirurgia, numa terça, foi para UTI, e eu chorando, pedi pro Senhor, eu levo minha filha, Senhor, e cobrando do Saul, tá vendo? Todo tempo eu cobrando do Saul. Sim. Saul foi lá e eu cobrando dele, e ele apavorado, né? Aí e de certa forma estava se cumprindo aquilo que tu tinha já... Que eu ainda fui falar, né? Que eu tenho até medo quando eu falo uma coisa, assim, Deus do livro, que é uma coisa do Senhor, sei lá, que eu tenho, nem sei o que é isso que eu tenho. Eu tenho até medo quando eu sonho muito, quando eu falo. Aí foi para UTI, depois que ficou melhorzinho, foi para outra sala de UTI, que tinha 4, quando eu lembro, passando, né? Sim. Aí fui eu com ela lá junto. Aí o médico, eu tô na porta, assim, eu bem faceira, ela vai pro quarto, o médico fala contigo, mãe. Vamos ter que repetir, vamos fazer a cirurgia de novo, quinta-feira. Misericórdia. Me desesperei. Doutor, vou matar minha filha. Não, mãe, não se preocupa. É que a gente fizemos uma tomografia de novo, botaram tipo um dreno, que tem até hoje uma coisa para drenar, sabe? É uma cirurgia que eles botam um dreno, ele diz que não se opera cisto, não se tira cisto. Eles não é tumor, é um cisto. Aí explicou, tipo uma gema de ovo mole. Aí botaram um dreno, e abriram assim, tudo assim, por dentro, um canudinho, né? Que cai lá no peritônio. Eles fizeram nela. Aí fizeram um corte aqui e na cabeça. Cláudia, mas que sufoco. E nisso, tu e o teu esposo ali atônitos? Ali, orando, eu com a Bíblia na mão, ela esperando a cirurgia lá, 2 horas e pouco de cirurgia, eu orando ali, e ele orando comigo, e chorava. Aí, quinta-feira, foi lá eu achei que ia para ir pro quarto, que fizeram a tomografia naquele meio tempo, tinha que empurrar mais o dreno, que não ficou bem, não tava, como se diz? Fluindo assim, como deveria. Ele disse, não tá, tem que empurrar mais. De repente, só abre e empurra, ou vou ter que trocar o dreno, mas não precisou, foi bem rápido, eles só empurraram. E faz 7 anos isso, 8 anos, e nunca mais deu problema nenhum. Glória a Deus, Cláudia. Graças a Deus, ele disse, mãe, ela fez cirurgia, deu alta, ela fez revisão, né? Sim. E ainda vai no hospital por causa disso ainda, mas pode ser que daqui a um tempo
pode dar, se ela tiver o mesmo sintoma de sempre, tu traz ela. Sim. Traz ela. Nunca deu problema, graças a Deus. Graças a Deus. 8 anos. E nesse contexto que o teu esposo daí resolveu se... Daí a rir, vai ter que rir. Aí ela deu alta, no final de semana, depois que ela deu alta, ele já foi para ele e ela foram se batizar já. Glória a Deus. Se batizaram na mesma semana, ela deu alta, parece que uma terça-feira, coisa assim. Naquele final de semana ele se batizou. Ele, só faltava ele e a Aline, né? Sim. Aí ela tinha 10 anos, mas ela se batizou com 10 anos. E o Samuel tá com 10 anos também. Glória a Deus, irmãos, para ver como Deus, assim, faz a gente trilhar caminhos que não são aqueles que a gente às vezes gostaria, né? Mas que são necessários. Então, como é necessário a gente agradecer a Deus por todas as coisas, como a palavra de Deus diz, né? Em tudo dai graças. É verdade. E aí, assim, Cláudia, vocês todos, então, foram convencidos pelo Senhor, chamados por Ele, né? E hoje a família toda é voltada para o Senhor. Aí é toda a família, aí é todos os meus 4 filhos, né? A mais velha não morava comigo, já era casada, né? Sim. Mas aí ela viu, né, a obra que o Senhor fez na família. Aí todo mundo se batizou, a minha filha se batizou, as minhas netas, já tinha 2 netas, se batizaram. Também tem uma enteada, né? Que ela que criou, Deus de 5 anos, também se batizou. Todo mundo se batizou, né? Toda a família se batizou. Glória a Deus. Por isso que às vezes a gente, né, abre a boca para reclamar, sendo que aquilo ali é o que Deus precisa para convencer os corações que estão à volta, né? É verdade. E pagar um preço também, né? Porque no caso tu já tinha se batizado, tu já era do Senhor, mas estava pagando aquele preço ali para que a família toda se voltasse, né? Porque nem eu falo, né, irmã? Meus filhos, eu e meus filhos podia, né? Que era tudo... O Diego morava comigo ainda, o Diego também era novinho quando se batizou. Podia dizer, vamos, né? Mas o marido, né? Que jeito, não tinha jeito, né? Aí quando ele viu, né? E hoje, agora ele tá numa fase assim, nós lá em Porto Alegre a gente vai, né? Sim. Mas quem vai mais é eu e o Samuel. Sim. Aí ele, às vezes, faz de bobo, né? Eu disse, olha o Senhor, vou pra igreja. Agora ele tá meio preguiçoso. Ele é assim que não gosta muito de sair de casa, né? Sim. Mas tem o grupo familiar na minha casa. Glória a Deus. Toda sexta-feira ele acompanha junto, né? Tudo. Sim. Mas só que para ele na igreja é meio preguiçoso. Aí, às vezes, antes eles iam mais, agora ele tá mais por casa. Cláudia, então gostaria sim de te convidar para, diante de todos esses, né, esses acontecimentos, a tua vida, tudo que tu contaste para nós hoje, gostaria assim que tu deixasse as tuas considerações finais, assim, daquilo que tu percebeu assim na tua vida, né? Vale a pena pagar um preço, né? Que tu possa te despedir, deixando essas considerações finais aí para os nossos telespectadores. Eu falo para os irmãos que a melhor coisa que tem é andar nos caminhos do Senhor, né? Que não tem outra coisa, não tem o mundo para nós. Depois que a gente vai para os caminhos do Senhor, a gente não tem mais graça o mundo, né? Amém. Não tem mais graça que os irmãos que estão em Cristo sabem disso. E a melhor coisa que tem a fazer, porque Deus é fiel. Deus, eu sinto assim, sabe? Na minha família, Claro, né? Que a tribulação toda, né? A gente tem, né? Não vai dizer que também não vai se batizar, não é que vai ser um mar de rosas. Mas o que eu sinto... A minha vida também, quando eu fui em Porto Alegre, não tinha nada, né? Não tinha nada, graças a Deus. Eu sou pobre, mas... Eu não tenho vergonha de dizer para os irmãos que eu dizia para assim, meu sonho é ter um banheiro, eu não tinha um banheiro. Meu sonho, eu sempre dou esse testemunho, né? E eu disse, um dia eu vou ter um banheiro, aí agora toda a vida eu tomo banho e digo, obrigado, Senhor. Hoje eu tenho 2 banheiros na minha casa. Glória e um dia é meu sonho, né? Que eu morava com meu irmão, né? Depois fiz a minha casinha e o banheiro era no mesmo meu irmão. Sempre umas coisas bobas, mas a gente, né? Que a gente dá muito valor. A gente dá valor. Eu sempre tomo banho e agradeço o Senhor. E outra, tem a minha casa, graças a Deus, não paga aluguel. E meu marido é uma benção. Eu que sou lá em casa a mais que nem eu falo, mais resistente, mais irado sou eu, porque ele é uma benção, né? Amém. Ele é uma népoca, mas ele é uma benção, né? Glória a Deus. Glória a Deus, né? Eu fiquei 6 anos, assim, só eu e minha filha, não quis casar, né? Porque casei até por causa da minha filha, né?
E eu, não, as minhas amigas diziam, ai, tu não vai casar? Não, tá bom assim. Depois de quase 6 anos que ela tinha falecido do pai dela, que eu conheci ele numa viagem pra Cachoeira, daí volta. Olha. Porque ele é cachoeirense também, né? Olha! Ele é cachoeirense. E aí eu conheci ele assim, na vinda embora, eu conheci ele. É tudo do Senhor, né? Com não certeza. é coincidência. Não. Eu não tenho certeza que não é coincidência, que não era por um momento, né? E eu tô aí casada com ele há... Olha, até perdi as contas, o Diego tem 27. Quase 30 anos. Imagina. Acho que 28 anos, 29 faz... Olha aí, ó, é uma vida. E graças a Deus, né? Só o Senhor mesmo, né? Só o Senhor mesmo. Amém. E que as pessoas que estão no Senhor não tem outra. É o Senhor mesmo, né? Amém. Muito obrigada, irmã Cláudia. Que Deus abençoe a ti e a tua casa. Amém. Com prosperidade Amém. natural e espiritual. E que cada vez mais, assim, o Senhor seja presente nessa Amém. família. Isso eu profetizo sobre a tua vida. Amém. Muito obrigada a todos vocês que estiveram conosco no Janela do Céu de hoje. E que esse testemunho sirva para a edificação daqueles de vocês que estão assistindo. Eu glorifico o nome do Senhor e me despeço até o próximo Janela do Céu. Amém. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Janela do Céu.